E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Bom, para quem não conhece o quadro, tem bastante gente chegando aqui no canal, sejam todos bem-vindos. E eu sempre trago na quarta-feira, isso já há muitos anos, uma série que é apresentada em algum streaming e eu resumo essa série para vocês. Então, de acordo com o viés de cada plataforma, como é contado, pelo olhar do documentarista, quem produz também esse documentário, a gente conta aqui e se tem algum ponto que precisa ser levantado, precisa ser falado, a gente acaba colocando aqui tanto na minha parte, que acabo fazendo o meu comentário, como também vocês aí que acabam deixando comentários de vocês. Explicando isso para vocês, hoje nós vamos falar sobre uma série chamada Um Pesadelo Americano e eu estou trazendo também essa série por um motivo muito óbvio. Na segunda-feira eu trouxe um pouco mais sobre o caso Sorriso e acabei mencionando que eles estavam ali, a família estava tentando fazer passar ali uma medidazinha ali de segurança na cidade, onde as pessoas que praticavam certos tipos ali de infração precisassem avisar a comunidade, precisassem avisar então o prefeito ou a polícia para que todo mundo soubesse ali que aquela pessoa ela tem um passado complicado. E eu disse inclusive que eu não sabia se a lei funcionava lá, eu não sabia se a lei funcionaria aqui, mas eu tinha certeza que seria muito difícil essa lei passar e era uma lei da Califórnia. E hoje nós vamos falar de um lugar que é onde? Califórnia. Qual é o tipo de pessoa que se está procurando? Qual é o tipo de pessoa em que o pano vai ser passado? Exatamente o mesmo tipo de pessoa. Ato de conjunção carnal não consentido com mulheres. História muito maluca, mas muito maluca e difícil de acreditar, mas depois a gente percebe que não é. Tem maluco pra tudo mesmo. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação. E me segue, você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E muita gente não está recebendo as notificações do canal. Deixa aí algum ponto, algum emoji, só mesmo para vocês interagirem e a plataforma saber que vocês gostam aí de receber o meu conteúdo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa aí essa história deste documentário que eu achei fenomenal. Então, Penny e Jack, vinheta. Primeiro, desculpem a introdução um pouquinho longa, mas é que é necessário até para quem tá chegando a entender. E hoje nós vamos falar sobre a série Um Pesadelo Americano. Por que Um Pesadelo Americano? Porque foi uma vergonha, né? Uma vergonha no crédito, uma vergonha no débito, e a gente já vai entender como é que essa história vai começar, porque ela começa mais precisamente na madrugada do dia 22 para o dia 23 de março de 2015, em uma cidade chamada Vallejo, em um lugar muito seguro da Califórnia, onde basicamente ali as pessoas criam seus filhos tranquilamente, aquela coisinha mesmo de cidade tranquila, crianças brincando na rua, né, vizinhança, todo mundo ali muito amigável, tudo tranquilo, até que um belo dia as coisas saem de controle. O casal Denise Hutchins e também o Aaron King, um tinha 29, a Denise tinha 29 e o Aaron tinha 30, eles estavam dormindo quando de repente na casa em que eles moravam entra alguém na casa deles, invadem a casa deles no meio da noite. Segundo o Aaron conta, ele chega a olhar inclusive no relógio e era 3h04 da manhã, exatamente assim que mostra no documentário. Ele levanta, só que ele é surpreendido logo que ele abre os olhos por uma luz branca, muito extrema, luz branca piscante, uma coisa meio cegante mesmo, como se você estivesse participando daquelas coisas ali meio, sabe, conflito, aquelas pessoas que colocam as outras, né, em certas situações para elas poderem confessar aquele tipo de luz. E tinha mais também, ainda tinha um laser azul que ficava passando pelas coisas, olha, uma cena bizarra mesmo, eu já ia pensar que estava sendo abduzida numa situação dessa aí. Aí me surge um cara ali que ele mal estava conseguindo enxergar e também a namorada dele já estava mais esperta, a Denise, ela já tinha levantado da cama e esse cara vestido com roupa de mergulho, ele surge e diz o seguinte, olha, fala para Denise, eu quero que você vá pro canto, que eu quero que você amarre os braços dele na poltrona. A Denise prontamente faz isso, ela tava com medo, então ela acaba amarrando ali com fita adesiva o rapaz, o namorado dela, o Aaron. Ela estava assustada, só que ele não estava conseguindo enxergar nada, assim, ele só sentiu que ela estava amarrando ele, porque afinal de contas, né, dá para sentir a presença ali. Depois disso, ele diz o seguinte, então, pro Aaron, ele diz que, infelizmente, ele vai ter que sedá-lo. Ele pega 2 medicações ali, que eu não vou falar o nome aqui,
acaba sedando o Aaron. Antes disso, ele teria colocado no rosto do Aaron como se fosse ali um óculos de mergulho com as lentes totalmente escurecidas, mas totalmente escurecidas, não dava para ver nada. E também um fone de ouvido, onde o Aaron ficava ouvindo como se fosse sons de sino de vento. Ele falava que era um som calmante e a todo tempo aquela coisa no ouvido dele dizia que ia aferir a pressão arterial dele, como se fosse alguma coisa ali para te acalmar, para que você pudesse aferir pressão ou, sei lá, medir diabetes, alguma coisa ali de medicina preventiva que você acaba tendo dentro da sua casa, uma coisa muito maluca mesmo. No meio disso, ele acaba levando, então o Aaron começa a sentir frio, né? Ele recebe aquela medicação, ele começa a ficar com frio, fala para esse homem, fala, olha, eu tô com frio, e ele fala, não, eu vou arrumar para você aqui um edredom. Dá o edredom pro Aaron e diz, desculpa, eu não tô sentindo frio, porque eu tô com roupa de mergulho, e claro que você tá com frio, afinal de contas, eu acabei dando essas medicações para você. Nessa hora, ele percebe que esse homem leva a Denise para um quarto. O Aaron, ele começa a ficar tonto, porque aquelas medicações começam a fazer efeito, e aquele som também, uma coisa bem assim, né, maluca mesmo, aquele som no ouvido dele, ele não conseguia ver nada, até que ele escuta o carro dele, um Toyota que ele tinha na garagem dele, sendo ligado, e nesse momento ele acaba apagando. Qual é o problema disso? Ligação para a polícia dizendo o seguinte, levaram minha namorada Denise. Denise foi levada no meio da noite. A policial diz o seguinte, tá, mas ela foi levada há quanto tempo? Ela foi levada há quantas horas? Ele diz, não, ela foi levada há 12 horas. Tinham 12 horas aí já que ela tinha sido levada. E aí a policial diz, mas então por que você está prestando aí o seu boletim de desaparecimento agora? Você esperou 12 horas para falar com a gente? E aí ele explica a situação. Eu estava sedado, eu estava amarrado e quando eu acordei eu consegui me livrar aí dessas fitas aí que acabaram colocando em mim e consegui chamar a polícia. Tudo bem, catam o homem, né? Pegam o Aaron, leva direto para a delegacia. Chegando na delegacia, primeiro que eles mandam o cara tirar a roupa toda, dão uma roupa de presidiário pro cara e começam a conversar com ele, perguntando o que aconteceu. Estavam pegando saliva, sangue, tudo que era necessário aí caso precisasse fazer um confronto de DNA. Essa história que eu contei pra vocês, ele conta pra polícia, ele conta tudo, ele conta que ele acordou no meio da madrugada, ele conta sobre as luzes, ele conta sobre o laser, ele conta sobre o óculos de mergulho, ele conta sobre absolutamente tudo. E aí eu te pergunto, você acha que a polícia acreditou? De jeito nenhum. Nesse mesmo dia, o que eles fazem? Eles dizem o seguinte, não, vamos continuar conversando aqui. E começam a segurar o Aaron por muito tempo na delegacia. Eles seguram o Aaron por 18 horas. Até que tem uma hora que eles fazem o seguinte, né? Colocam ali no Aaron uma certa pressão, tentando fazer o Aaron assumir que o Aaron tinha tirado a vida da Denise. Primeiro eles disseram o seguinte, é impossível a gente acreditar nessa história, não dá para acreditar nessa história, você há de convir que essa história é muito estranha. E começa, né, a falar para ele o seguinte, bom, você já imaginou se eu perder aqui de repente a minha paciência e começar a te colocar numa outra posição? E a gente não sabe nesse momento quando tá assistindo o documentário, mas ele está com aqueles negocinho do polígrafo ali para saber se ele mentiu ou não mentiu no polígrafo. Ele repete a história, ele conta a história várias vezes e a história não muda. Nesse momento, depois de horas e horas de interrogatório, ele diz o seguinte, que na verdade ele tinha uma ex-namorada chamada Andrea, e a Andrea tinha ficado com ele um tempo, ela também era fisioterapeuta, inclusive ele era fisioterapeuta e também a Denise, a garota que tinha sido levada. Os três, eles trabalhariam em um grande hospital, inclusive a Denise, ela tinha doutorado em fisioterapia, então todos eles ali tinham bons empregos e também o Aaron vinha de uma família aí que tinha uma condição financeira boa pra caramba. Ele era aí quase, né, quase um rico aí. E aí começam a usar meio que isso tudo contra ele. Primeiro, no primeiro sentido aí que eles acabam jogando a vida dele contra ele, é da seguinte maneira. Colocam ele nesse polígrafo, mandam ele contar a história. Depois que ele termina a história, que é essa que eu acabei de contar pra vocês, ele já estava com o polígrafo e a gente não sabia, porque ele acabou colocando roupas, é assim que o documentário mostra, ele estava com roupa de presidiário. O policial diz o seguinte, pois bem, acabou, porque o teu exame de polígrafo deu que você está mentindo, tá? Então disse que ele estava mentindo, que aquela história não era verdadeira. E chega um novo policial. Esse novo policial chega para ele e fala, pois bem, o seu exame do polígrafo deu errado, então agora você vai abrir o jogo para mim. Você sabia que falta um edredom na sua casa? Você sabia que tem mancha de sangue na sua casa? Ele diz, tem. E o policial diz, tem.
Tem, a gente não sabe de quem é, a gente não sabe se é humano, mas tem. Então conta pra mim, por que tá faltando um edredom na sua casa? Você usou esse edredom pra enrolar a Denise? O que foi? Foi uma overdose? Conta pra gente o que você fez com a Denise. Fala pra gente que você enrolou a Denise e o cara, bugado com tudo que tinha acontecido durante a noite e escutando isso. O cara começou a tentar forçar uma barra e ainda virou pra ele, teve a pachorra de virar pra ele e falar assim: só eu juntar as peças certas que você vai ver como você é um monstro, como eu te transformo em um monstro. Ele fala explicitamente isso gravado e mostrado no documentário. E ele começa a falar: eu vou dizer pra você o que aconteceu. Você contou pra mim que você tinha uma ex-namorada. Você tinha contato com essa ex-namorada? E ele disse: tinha. Eu tinha, porque a gente trabalhava no mesmo lugar. Ele disse: você ainda era apaixonado por ela? Ele diz: olha, a gente é complicado. Ele sempre dizia que era complicado, até que depois eles acabam falando com essa Andrea, e a Andrea diz o seguinte, que na verdade eles terminaram porque ela traiu o Aaron. Só que o Aaron, pelo que eu entendi, estava tentando, mesmo que ele estava namorando com a Denise, ele estava dando umas puladinhas de cerca ali com a Andrea, né? E aí a Denise descobriu e foi aquela situação toda, até que ele virou para Denise e disse: olha, eu vou encerrar isso aqui, a gente vai tocar o relacionamento para frente, eu vou começar a fazer terapia, a gente vai começar a ter uma vida nova. E isso a Andrea conta para a polícia, diz que ele era uma pessoa que mandava mensagem para ela e tal. Só que aí o que acontece? Esse policial disse: fala pra mim a verdade, ela descobriu que você estava traindo ela e aí vocês dois começaram a brigar, isso não acabou bem, você enrolou ela e agora ela tá em algum lugar e quanto mais tempo você enrolar a gente, mais difícil vai ser encontrá-la porque ela vai se resumir a nada dentro do edredom que você levou ela, até que a gente não tenha como encontrar ela, devolvê-la para a família. Começa um psicológico pesado na cabeça dele. E ele vira e fala: eu não fiz nada com ela, eu justamente quero encontrá-la. E ele diz o seguinte também: quando eles a levam, eles teriam dito que, na verdade, ela não era a garota certa. Então, eles iam levá-la e era para ele esperar, porque eles fariam uma ligação mandando instruções para que ele pagasse $15 mil para eles poderem devolver então a namorada dele, a Denise, que $15 mil pagaria todo o desgaste de pegar a pessoa errada. Olha a folga do ser humano. Tudo bem, e aí ele pega e fala desse telefone celular, então ele diz que ele precisa do celular porque ele precisa guardar instruções. O policial diz o seguinte: não, agora você vai me dar esse telefone celular, porque quem vai lidar com essa situação toda sou eu. E ele acaba deixando o telefone celular com a polícia. Ele ainda explica o seguinte no documentário, que ele não ia avisar a polícia, porque a instrução era não avisar a polícia. Inclusive, quando ele tira a venda, ele consegue se soltar, ele verifica que tem uma fita vermelha demarcando o lugar onde ele está e uma câmera virada para ele, para que ele não chamasse a polícia. Só que ele sabia que ele tinha que sacar esse dinheiro. O cara já tinha falado que era $15 mil. Então ele começa no banco dele a tentar pegar esse dinheiro o mais rápido possível. Só que, pelo que eu entendi, não é tão rápido assim você tirar uma quantia aí de $15 mil se isso não é o seu costume. Então eu acho que vai liberando de pouco em pouco. E ele consegue ir por volta de quase $4 mil, mas ele sabia que isso não era aí o suficiente para soltarem. Quando ele viu que aquilo ia perder o controle, ele avisa a polícia. E aí ele faz a ligação para a polícia. Então ele ainda tentou. Ele avisa para a polícia, ele falou: olha, eu preciso do telefone celular, eu preciso aguardar instruções, explica tudo. A polícia decide que não, que eles que vão tomar todas as decisões e dali para frente é para ele aguardar naquele local. Ele diz: tá, e o que vai acontecer comigo? Vocês vão me prender? O que vocês vão fazer comigo? Ele diz: não, é para você ficar aí aguardando as instruções. Nisso ele diz: eu não quero aguardar nada, eu quero que achem a Denise e eu quero um advogado. Na hora que ele pede um advogado, as pessoas já começam ali, as pessoas da delegacia já começam a dizer: aí, ó, do cara. O cara vem com esse papo aí de que o cara entrou com roupa de mergulho, levou a namorada dele, agora o cara quer um advogado. Como se de repente ele estivesse sendo acariciado ali dentro da delegacia, coisa que não estava acontecendo. Eles estavam tentando colocar um crime ali, porque talvez eles soubessem que não encontrariam Denise com vida, porque isso é uma coisa muito difícil de acontecer quando uma mulher é levada, dificilmente vão encontrá-la com vida, e eles já estavam desenhando ali tudo que aconteceria. Esse lance de criar narrativas quando não se tem uma história e nem mesmo se investiga essa história é uma coisa cruel, e a gente vê em todos os lugares do mundo, né? Tem uma menina desaparecida de 8 anos de idade aqui neste país, onde as provas elas não foram aceitas pelo Ministério Público porque as investigações não foram satisfatórias e mesmo assim a gente está assistindo a tudo isso. Então não adianta a gente criticar o país de ninguém, né? Pelo jeito aí
Não tem país em que tudo funcione tão perfeito como aparente. E essa, meus amigos, era uma polícia corrupta. E já começou sendo corrupta porque antes de começar a investigar, esses caras já começaram a colocar na conta do Aaron que ele teria feito alguma coisa contra a namorada dele. Eles não tinham nem como ali investigar, porque quando eles chegam na casa, o cara não tinha arrombado a porta, nem da frente, nem do fundo, não tinha muita coisa como DNA, porque o cara tava de roupa de mergulho, então provavelmente o cara tava todo emborrachado, e aí a gente começa a se perguntar, bom, vai ser um caso difícil. Vai ser um caso difícil, ele vai, chama o advogado, a primeira coisa que o advogado diz é o seguinte: essa é uma história louca, mas eu tenho que dizer pra vocês, eu acredito na sua história. Ele diz pro Aaron, eu acredito na história, mas você tem que entender, essa P de país, você tem que ter a noção de que essa história não vai colar. Você precisa ter muito cuidado com o que você tá falando, porque vai ser bem difícil. Nessa hora ele diz o seguinte pro policial, depois de 18 horas, ele diz, bom, você vai prender ele? Não tinha nada também pra fazer prender ele, não tinha nada que colocasse ele ali como tendo feito alguma coisa contra a Denise, e ele desesperado, querendo que encontrassem a namorada dele. O policial diz que não tem como, né? Então logo depois ele diz, bom, já que você não vai prender meu cliente, então você, por favor, me deixe levar ele embora. Levam o Aaron embora, e quando leva pro escritório, né, que tinha ali uma sócia, inclusive é muito divertida essa parte, porque no começo a sócia dele, né, a sócia do advogado do Aaron, ela também não acredita muito na história, ela acha a história meio maluca. E aí ela fala, eu pedi para ele repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e aí eu me convenci de que a história era verdadeira. Era a coisa mais absurda que eu já ouvi, mas era verdadeira, eu acreditei nele. Mas eu sabia da dificuldade que ia ser de outras pessoas acreditarem nessa história, porque em todas as vezes mudou a história era a mesma, então assim, era muito difícil ele estar mentindo. Então ela começa, né, a perceber o seguinte, que se essa garota não aparecesse, ele estava em maus lençóis, ele ia ser apontado como tendo tirado a vida dela e a polícia já estava começando a montar todo o esquema ali para incriminar o Aaron, sem nem mesmo ter começado a investigar. Passa, as notícias começam a correr que tinham levado ela, uma coletiva de imprensa, ela surge falando sobre o caso, né? Uma coletiva de imprensa que acontece em Vallejo, e de repente aparece um homem ali como se fosse o porta-voz da polícia, era um bambambam de dentro da polícia lá. A história ainda precisava de detalhes, que era uma história difícil de acreditar, e também dizendo que naquele momento o Aaron não estava sendo acusado de nada, então ele foi passando um pano até que de repente o Aaron passa a ser uma pessoa de interesse. Eles começam a tratar o Aaron como uma pessoa de interesse. Parece que passou muito tempo, mas não vai passar. Esse rapaz está agoniado, totalmente assim, nervoso. A família, tá? A família da Denise é avisada pela polícia, então a polícia diz que ela desapareceu. Eles não conheciam o Aaron, tá? Não era um relacionamento de longa data, então eles não conheciam o Aaron, meio que assim, você já fica também com o pé atrás, uma pessoa que você não conhece, você não tem nem certeza se eles eram ou não namorados. É nesse momento que o pai, então, ele vai para o local, ele vai para Vallejo, e ele faz um vídeo ali com um jornalista que estava falando, queria falar com ele, saber, né, quais eram ali os sentimentos, o que ele estava sentindo naquele momento, e ele diz que nada prepara um pai para isso. A filha dele era uma pessoa maravilhosa, que era uma pessoa carinhosa, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tinha ali, era uma doutora em física, então começa ali a falar da filha dele, dizendo, filha, onde quer que você esteja, por pior que esteja, se mantenha calma, fica firme, porque vai dar tudo certo. Meio que assim, olha, tá dando um apoio para ela, sabe-se lá onde ela tá, mas se ela estiver viva, ela vai ter a oportunidade de ver isso aqui e saber que a gente tá aqui torcendo para que dê tudo certo. Só que eles ficam um tempo lá e não surge ninguém pedindo resgate, porque mais uma vez eles precisavam que ligassem no telefone do Aaron que estava na delegacia. Tudo bem, nesse momento, o que acontece? Entra um homem, um jornalista chamado Harry Lee, que era de um jornal ali, um jornal da região. E ele recebe um áudio. Ele recebe um áudio de uma moça dizendo o seguinte: eu me chamo Denise Huskins, eu fui levada, mas eu estou bem. Depois ela diz ali que o primeiro show da vida dela foi o show do Blink 182, e depois ela diz também que naquele dia tinha tido uma queda, né, uma queda de uma aeronave nos Alpes. Então ela deu a entender que ela estava viva, ela sabia de uma notícia que tinha acabado de acontecer. Era ela mesma, porque tinha uma memória do primeiro show que ela assistiu na vida dela. Realmente impressionado com a calma que ela tá falando ali naquela mensagem, ela está extremamente calma. E nesse momento ele pega a mensagem e entrega para a polícia, mas todo mundo achou esquisito.
Quando os advogados do Aaron escutam essa mensagem, eles dizem, nossa, mas que isso? Ela acabou de ser, ela foi levada, a pessoa estaria em total desespero e ela está com essa voz totalmente calma, tem alguma coisa errada aqui. Então eles começam a ficar já achando que de repente aquilo tinha alguma coisa errada ali no meio, né, daquela situação toda. Só que aí tem a parte dela onde ela é colocada dentro do porta-malas, só que ela tentou tomar conta ali do que estava acontecendo, tentou colocar o cérebro para funcionar e não se perder de onde ela estava. Só que o que vai acontecer no meio do caminho? No meio do caminho, eles se livram do carro que era do Aaron, que eles teriam roubado, e colocam ela, e sempre colocado no eles, tá? Pra gente saber muito bem que não era uma pessoa só. De repente a pessoa faz o seguinte, pega ela meio tonta e coloca no porta-malas de um Mustang branco. E depois disso ela não consegue mais se manter acordada e acaba cedendo ali a todas as coisas que eles deram ali para que ela fosse dopada e ela acaba dormindo. Quando ela levanta, quando ela acorda, ela tá num lugar em que ela sente que é um lugar assim de ar puro, ar fresco, perto de alguma floresta e fica se perguntando como que ela tá naquela situação e que ninguém faz nada. Então ela percebe que eles devem estar em um lugar afastado, uma cabana no meio do mato, alguma coisa no meio do mato sem vizinhos. Ela é levada para dentro da casa, sempre com aquele óculos, com a visão escura, então ela não conseguia ver nada. Cara, que desespero, uma coisa meio Bird Box, né, ali. E ela entra. Quando ela entra, ele acaba conduzindo ela até a cama, coloca ela na cama e diz o seguinte para ela, diz que é para ela se manter calma, que eles querem manter a normalidade, então ele queria manter tudo ali normal e que aquilo acabaria em 48 horas. Passado algum tempo, o que acontece? Ele vai lá e diz o seguinte para ela, então, aconteceram umas coisas e eu quero ser legal com você, um papo bem assim mesmo, tá? Eu tô tentando aqui contar com as minhas palavras, mas seria o seguinte, eu queria que as coisas fossem melhores para você, eu não queria que você se sentisse mal nem nada, mas então, né, eu acabei perdendo o contato com o Aaron, acabei perdendo o contato com o seu namorado. Na verdade, não era para ser você, era para ser a Andrea, a ex-namorada do Aaron, mas acabou sendo você. Então, como a gente tinha um acordo, eu não tô conseguindo falar com o Aaron, eu preciso que você faça uma coisa. Infelizmente, eu vou precisar você. Naquele momento, ela fica totalmente desesperada. Como assim? O cara tá avisando, o cara tá falando que vai fazer isso. E ele diz, porque eu preciso gravar isso. Porque quando você for embora, eu preciso ter alguma coisa contra você. Porque aí, se você acabar me denunciando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou publicar esse vídeo e aí a sua vida vai ficar muito complicada. O bandido vai lá, avisa, né, o que ele vai fazer, faz, né? Obviamente, ele vai fazer. E aí, tudo bem. Depois que termina, essa moça, não precisa dizer que ela estava totalmente arrasada. Inclusive, a mãe conta o seguinte, que quando ela chega na delegacia, os policiais só queriam saber o seguinte, quantos namorados ela já tinha tido, como ela era com os namorados, se ela era uma pessoa que tinha muitos namorados, qual era ali basicamente o perfil de caras que ela gostava de sair, porque eles já tinham descoberto que o Aaron tinha dinheiro. Perguntam pro Aaron se ela tinha noção de que ele tinha dinheiro, de quanto dinheiro ele tinha, que ele era uma pessoa abastada, meio que dando a entender que ela também poderia ter armado tudo aquilo, uma vez que eles não estavam conseguindo provar a tese de que ela não estava mais viva, eles estavam tentando dizer que ela estava tentando enganar todo mundo. A mãe diz o seguinte, não, ela tem uma vida normal, começa a contar que ela era uma boa aluna, que ela era uma menina doce, e aí vem o seguinte, perguntam para ela se tinha acontecido alguma coisa na vida dela que fosse traumática, e ela conta que aos 12 anos de idade tinha acontecido uma situação em que ela tinha sido, né, enfim, abusada e tal, e foi uma situação muito difícil para ela, que demorou um tempo para ela se recuperar, mas que hoje ela tinha uma vida normal, uma vida aí o mais normal possível. Falando do relacionamento do Aaron, começam a dizer aí pro Aaron que tivesse a sua paciência. Porém, o que acontece? Os advogados não estavam conseguindo todas as informações. Ela conta também o seguinte, tá, a Denise, que aos poucos, depois do que aconteceu, ela estava arrasada, mas ela precisava se manter calma, porque ela queria voltar para casa. É quando eles pedem a prova de vida, né? Quando tem toda aquela parte da prova de vida e tal, que ela faz o áudio, que é o áudio que é mandado para as pessoas, que as pessoas duvidam, porque ela estava muito calma, e ela diz que ela estava dopada, porque ele teria dopado ela para poder fazer o ato e gravar. Então ela diz que ela estava assim, mal conseguindo falar as palavras. Eles foram orientando ela acabou gravando áudio. Por isso que ela parecia tão calma no áudio. Ela estava dopada. Tudo bem, passou essa parte, depois que o áudio termina, ele pega ela e faz o seguinte, fala assim pra ela, olha aqui, vem aqui ver uma coisa. E ele mostra pra ela
o pai falando com ela, o pai dando, né, aquela versão, falando ali com a imprensa e dizendo: olha, minha filha, onde quer que você esteja, saiba que você é a minha garotinha, eu estou te procurando. E essa menina desaba a chorar. Conta pra gente, né, que tá assistindo o documentário, o que aconteceu com ela no período em que ela estava com essas pessoas. Então, começa, né, toda a parte em que ela estava amarrada na cama, tinha a situação do cara dizendo para ela que ele tinha sido também um fuzileiro, na verdade ele tinha sido um fuzileiro naval e que ele tinha ficado com um trauma, né, um estresse ali pós-traumático, e que isso fez aí da vida dele ficar um pouco mais difícil, mas que ele era um advogado formado em Harvard. Ele vai contando coisas da vida dele ali, ele limpa a casa, ele escuta música francesa. Isso ela contando pra gente enquanto a polícia tá lá no documentário dizendo que ela era uma farsa, já estava dizendo que ela era uma farsa antes mesmo de falar direito com ela. E aí ela vai contando pra gente. Então eu vou dar o relato do que aconteceu nas 48 horas pra gente retomar na parte em que a polícia começa então a investigar tanto a Denise como o Aaron. Depois disso, o que acontece? Ele está um dia com ela, depois que tinha acontecido isso, ela ficou muito ali, ela disse até que ela teve uma experiência em que ela teve que abandonar totalmente o corpo dela, ela não queria sentir nada do que estava acontecendo, teria sido uma coisa ali que deixou ela numa situação em que ela não sabia o que fazer, mas ela sabia que se ela gritasse, se ela dificultasse, seria pior para ela. Então ela deixa as coisas acontecerem, ela sabe, ela conhece a forma que ele fala, ela estava vendada o tempo todo, então ela sabia que ela não podia reconhecer o rosto dele, ela não tinha visto ele, ela estava vendo tudo escuro desde o momento em que ele entrou na casa dela e do Aaron. Depois disso, ela diz que escuta uns barulhos na casa e ele vai até ela no quarto, né? Ela tinha horários para ir até o banheiro, então ele ia com ela. E ele diz o seguinte para ela: ó, chegou uns caras aqui e eles não são muito legais. Então vamos fazer o seguinte: você finge que tá dormindo, porque eu não garanto que eles vão ser legais com você, e depois a gente conversa, a gente precisa discutir algumas coisas aqui. Essa moça fica apavorada, ela diz: bom, ele tentou me tratar bem e acabou fazendo o que fez, me usou meu corpo. Agora ele vai conversar com pessoas, quem garante que ele não vai depois entrar aqui e acabar comigo? Ela começa a ficar muito desesperada. Ela olha pelo quarto para ver se não tinha um jeito dela achar alguma coisa e fugir do lugar, mas não tinha nada. Depois disso, ele diz o seguinte para ela: então, lembra da fita, daquela coisa que a gente fez e tal? O pessoal não ficou muito satisfeito com o que eles viram, porque dá a impressão que eu tô fazendo uma coisa forçada. Eu preciso que aconteça de novo, mas eu preciso que pareça consensual, como se nós estivéssemos fazendo isso com os dois ali querendo, fosse uma coisa totalmente consentida. Ela já percebe que aquilo não vai ter fim. O tempo que ela ficar com eles, isso tudo vai se prolongar. Depois disso, ele sai um tempo, tá? Ele dá um tempo, ele deixa taças de vinho, bebidas, então ela diz, já que aquilo ia acontecer, eu ia tentar me embriagar o máximo possível, eu não queria sentir, eu queria sentir o mínimo possível, porque eu sabia que ia exigir muito mais de mim. E aí ela diz que foi uma coisa ali absurda, e quando terminou, ele teria ido com ela até o banheiro e dito para ela o seguinte, que agora ela podia tirar a máscara, ela podia ficar sem máscara nos períodos em que ele não estivesse com ela, então ela podia ficar sem a máscara porque seria mais confortável para ela. O cara maluco, assim, ele tava com uma pessoa ali como se ele quisesse raptar uma companhia. Seria mais ou menos isso. Já não dava para acreditar que era por dinheiro. Depois disso, ele disse, bom, agora parece consensual, tem essa fita e tal, e ele diz o seguinte para ela, agora chega, eu vou te levar para casa. Isso tinha 48 horas. E aí ele tenta levar ela para Vallejo. Só que o que acontece é o seguinte, ele diz, eu não posso deixar você em Vallejo porque tá cheio de policiais, eu preciso deixar você em outro lugar. É quando ele leva ela pro endereço do pai dela, porque era mais fácil deixar ela no endereço do pai dela. Então, ele deixa ela lá, manda ela contar até 10, vai embora e assim ela vai até a casa do pai dela. Eles avisam a polícia de que ela tinha sido encontrada, o pai avisa a polícia de que ela tinha chegado em casa e todo mundo começa a se perguntar que tipo de, sequestro é esse? Se a pessoa, ela simplesmente é colocada na frente da casa da família, isso não existe, já começaram a colocar a menina em descrédito, é feita uma nova coletiva de imprensa e dizem o seguinte, que eles teriam falado com ela a primeira vez e realmente falaram, eles teriam tomado o depoimento dela e ela tinha prometido para os homens lá que tinham levado ela, se é que vocês me entendem, o seguinte, lembrando, era mais de um, tá? Isso é muito claro.
e eles teriam dito para ela que ela não poderia dizer nada sobre o que aconteceu, sobre as fitas que eles teriam gravado, porque seria um trunfo, uma surpresa, ou se ela dissesse, eles iriam atrás dela, atrás da família dela e aquela coisa toda. Então, quando eles chegam até a polícia, o que acontece? Eles chegam, perguntam para ela, eles te tocaram? Ela diz não. Ela já tinha dito que, né, ela sabia que ela não podia dizer que sim, ela diz que não, ela nega tudo e vamos combinar, né? Isso aí, a menina tinha acabado de voltar, ela também estava traumatizada com o que tinha acontecido. Então, ela diz que não, ela quer ir para casa o máximo possível e eles dizem o seguinte para ela, você pode participar de uma delação. E ela não entende, né? Nem ela, nem o Aaron. Parece que isso também foi colocado para o Aaron. Eles poderiam participar de uma conta a verdade, né? Conta a verdade que você pode ter um benefício aí. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Nessa hora, ela procura um advogado. A entrevista coletiva é feita dizendo que ela volta, que ela dá o depoimento dela, mas que ela acabou não ajudando a polícia como ela tinha prometido. E que, na verdade, eles iriam dizer que ela e o Aaron tinham sido responsáveis por uma boa soma de dinheiro gasto pela comunidade de Vallejo eles quiseram dizer assim, torrou por nada, né? O que aconteceu aqui foi nada, ela tá mentindo, eles estão mentindo, eles quiseram fazer uma graça e usaram a polícia e os recursos aqui da comunidade. Logo, isso tudo começou a tomar aí um novo viés. Ela procurou um advogado, o advogado disse para ela estava com muita vontade de ver o Aaron, mas ela conta o que aconteceu para o advogado, conta também sobre o que foi gravado nas fitas. O advogado diz para ela, se você quer justiça, você vai ter que falar para a polícia o que aconteceu. Nesse momento, ele leva ela já tinha sido chamada para um novo depoimento, mas ele disse, olha, não dê, vamos conversar primeiro, depois a gente resolve essa parte. Ela chega até o lugar, dá o depoimento dela, diz que teve que mentir porque eles teriam ameaçado ela, ameaçado ir atrás dela, atrás da família dela, e ela acabou ficando com medo, então ela conta o que aconteceu. Nesse momento, ela conta com todos os detalhes. Eles mandam ela fazer um exame que é próprio para pessoas que sofreram esse tipo de violência. Que a pessoa que fez ali todo o exame já disse para ela que ela estava assim com sinais ali, né, alguns ferimentos, alguns sinais ali de que tinha acontecido alguma relação dentro ali de 24 horas. Então isso já era uma coisa bem importante. Só que parece que isso não foi para o laudo, não tinha, depois no laudo não constava nada. Então era como se ela fosse uma mentirosa. Depois o que acontece? Eles começaram a levantar a seguinte tese. Eles começaram a dizer que ela era mentirosa, que ela tinha ficado com raiva do namorado dela e montado esse possível rapto. E que aquilo não tinha nem pé nem cabeça, aquela história não tinha pé nem cabeça, que aquilo era mentira. Eles falaram explicitamente que ela estava mentindo, que ela podia ter armado tudo aquilo e que o que ela estava contando que tinha acontecido com ela em cativeiro era mentira. Então eles colocaram a mulher em frente à sociedade dizendo, essa mulher que vocês ficaram procurando, que tá contando, é tudo mentira, tá? É tudo mentira e isso com a anuência de policiais. E tem mais. David Cessna era um policial federal, então ele era do FBI. Ele estava presente durante o período que ela estava contando a história dela. Quando ele pergunta para ela se aquilo era verdade, e ele diz para ela, como é que você convence as pessoas que isso é verdade? E ela diz, isso é a verdade, foi o que aconteceu. Eles fizeram ela repetir toda a história, assim muitas vezes, mas muitas vezes. Isso é absurdo, né, numa situação dessa, mas fizeram. E ele estava se divertindo com essa história. Depois vocês vão entender por quê. São pássaros, o dia tá nascendo. Tudo bem, o que acontece? Ela vai contando e depois disso eles dizem, bom, o que nós temos aqui é insuficiente e você mentiu para uma autoridade federal e isso é crime. Então ela e o Aaron, a serem investigados e também poderão ser acusados por terem mentido para uma autoridade federal. Tanto ela quanto o Aaron tinham contado a mesma história para esse Cessna. E esse Cessna era um cara do FBI, então os dois iriam responder por isso e também por todo o dinheiro ali que teriam tirado da comunidade em um falso rapto. Vocês estão conseguindo entender aonde está a mente do maluco? Os dois ficam acabados. Todas as provas, né, que eles começam a encontrar, eles começam primeiro, se ele contou, né, se o Aaron tinha contado uma história muito maluca e que teria até tirado a vida dela, bom, ela apareceu viva e ela contou a mesma história. Não tinha furo na história, nem de um e nem de outro. Então isso já era um indício de que alguma coisa ali era verdade. Só que eles não queriam saber e eles não estavam investigando. E ainda impediam os
os advogados a fazerem seu trabalho. Não adiantava nada, tudo que eles tentavam dava errado. Eles não tinha cara de sair na rua, as pessoas estavam acusando ela de tudo quanto é tipo de coisa. Ela volta com o Aaron, ela fica com vergonha de falar pro Aaron tudo o que aconteceu. O Aaron diz que isso não tem nada a ver, se sentiu super mal e falou pra ela que se ele soubesse, né, dessas coisas, ele teria ido até ela mais cedo e que não era para elas culpar e que ele cuidaria dela sempre que ele pudesse. Os dois passam a ficar juntos e ficam indo de propriedade em propriedade da família do Aaron para poder fugir das pessoas, porque quando ela abria as redes sociais dela, era um monte de gente chamando ela de tudo quanto é nome, mentirosa, absolutamente tudo. E sabe como ela ficou conhecida na cidade? Sabe como o caso dela ficou conhecido na cidade? O rapto da garota exemplar, ou o caso da garota exemplar. E agora vocês vão entender. Sai o filme Garota Exemplar. Fazendo uma retrospectiva rápida aqui do que foi o filme Garota Exemplar, aconteceu o seguinte: ele era um cara que tinha traído a esposa. E o que a esposa faz? A esposa, ela faz como se ela tivesse perdido a vida e que o marido dela fosse o responsável. Quando ela ferra bastante com ele, ela está viva. Então, seria como se fosse assim. Qual era a narrativa da polícia? Ela soube que o Aaron estava tendo um caso, ela montou tudo isso para poder incriminar o Aaron. Olha a cabeça da pessoa. Para tentar incriminar o Aaron, e aí eles acabaram descobrindo tudo, porque eles eram super, né, eles eram demais, eles eram os policiais mesmo, eles estavam aí no topo. Tudo bem, e aí o que aconteceu? A menina não tinha mais nome, ela era a garota exemplar, a mentirosa, e daí por diante, coisas que a plataforma aqui corta se eu falar, tá bom? Vocês não têm ideia, coisa que começa com P, com F, tudo, tá? Com V, o lugar em que as pessoas iam xingar por hobby. Seria basicamente isso, afinal de contas ela era a pessoa que mentiu e enganou a cidade inteira, que ficou ali em comoção por saber o que tinha acontecido com ela quando ela estava mentindo, afinal de contas, ela era a garota exemplar. E a polícia disse isso. A polícia usou como argumento o filme Garota Exemplar, disse que o que ela fez foi a mesma coisa, eles usaram isso formalmente, gente, isso é uma loucura, é um filme. Tudo bem, o advogado, indignado com aquela situação toda, disse: não tem muita coisa para ser feita, a gente não consegue provar e nada que chega até eles, eles aceitam. O jornalista começa a receber fotos de óculos, fotos do quarto onde ela teria ficado, fotos também de muitos objetos ali que eles tinham descrito, e as pessoas que tinham raptado ela começaram a mandar mensagens afirmando: ela não está mentindo, nós a raptamos, somos três. Tá? Somos três, somos do exército, participamos do exército, foram falando várias coisas, ela não está mentindo. O jornalista, quando vê aquilo, ele fica espantadíssimo, ele teria pegado todo o arquivo, entregue para a polícia e disse: olha, esses caras que levaram a Denise, eles estão com raiva porque a Denise está sendo colocada como mentirosa, eles estão afirmando que eles levaram a Denise por dinheiro. No fundo, os caras estavam muito pé da vida porque eles teriam então perdido. Né? Eles teriam perdido, eles fizeram tudo aquilo e agora ela ainda estava sendo colocada como mentirosa, sei lá. E se de repente a pira dos caras era saber que eles tinham feito isso com uma pessoa e de repente a polícia estava descredibilizando? Com tudo isso na mão, eles poderiam ter feito várias coisas, rastreado o IP dessa pessoa, eles podiam ter feito um monte de coisa, mas eles não fizeram nada. Inclusive, não serviu de nada as fotos, disseram que aquilo ali poderia ter sido montagem, tentaram fazer de tudo para que o assunto ficasse enterrado, mesmo que aquilo fosse boas provas do lugar ali onde ela teria ficado presa, e nada adiantou, eles estavam sendo processados. Eles poderiam ser presos de 1 ano a 1 ano e meio por ter mentido para uma autoridade federal. Os dois, destino incerto. Então, o que acontece? Nessa hora, a pessoa está com a verdade. É sempre que a pessoa que está com a verdade consegue provar essa verdade? Vamos ser honestos, a gente sabe que não. Ah, mas tudo sempre vai a favor de quem diz a verdade. Isso não é verdade também, tá? Tem vezes que a pessoa diz a verdade, não vale de nada. Tem coisas aí que acontecem, tem coisa ruim que acontece com gente boa. Infelizmente, isso é o mundo. Só que em algumas raras vezes, algumas raras exceções, aparecem pessoas como essa policial que eu vou falar para vocês. Essa policial, eu vou dizer para vocês, olha,
Eu fiquei de queixo caído e não é porque é mulher não, é porque é admiração mesmo, porque eu gosto de ver, independente da nação, do lugar, do espaço, pessoas que trabalham por amor, por propósito. Eu acho que isso é muito importante em qualquer área da sua vida. Então, vamos entender como é que as coisas funcionam a partir de uma aspirante a investigadora. Agora a gente já vai avançar em alguns meses, em torno aí de uns 3 meses mais ou menos, e vamos para um lugar chamado Dublin. Não era muito longe dali não, e vai ter um caso que é o seguinte: a polícia de Dublin vai receber uma chamada telefônica de um casal, um pai, uma mãe e uma filha de 22 anos. Eles estão relatando que eles acordaram com luzes brancas que estavam cegando eles, tinha uma luz a laser que estava sendo colocada no lugar e o homem estava lutando com o marido dela porque ele queria levar a filha deles de 22 anos com ele, queria raptar a menina. Nessa hora, o que acontece? O cara começa a lutar com o bandido, o pai começa a lutar com esse bandido, não estava deixando levar a filha e ela estava tentando falar com a polícia. No meio dessa agonia toda, eles começam a dizer que o cara tinha usado braçadeiras, que o cara estava com fita adesiva, começam a falar um monte de coisa. A polícia de Dublin faz o quê? Se dirige até a casa, no meio do caminho ela diz, olha, ele foi embora, meu marido tá machucado, tá aqui com uma toalha na cabeça, mas tá tudo bem e a nossa filha tá em casa. Ele não conseguiu levar nossa filha e a polícia vai até o lugar. Quando a polícia chega no lugar, eles olham, observam tudo, tiram algumas fotos e encontram braçadeiras, encontram a fita adesiva e eles dão esse relato da luz branca, igualzinho o caso da Denise e do Eric, a fita da braçadeira, contam do laser. Gente, era uma coisa muito parecida com a história, só tinha um problema. Esse condado não sabia o que tinha acontecido no outro, então eles estavam lidando com um caso novo. Tudo bem, levam então essa história para a delegacia, registra-se tudo, só que a menina diz o seguinte para o policial, a filha de 22 anos. Olha, ele tentou mesmo fazer essas coisas aconteceram, só tem um problema. Ele esqueceu o celular dele aqui, tem um celular aqui que não é da casa, só pode ser dele. Aí o que os policiais fazem ali na humildade, né? Aquelas pessoas mais tranquilas, mente fria, bons profissionais, pegam o telefone e ligam para um contato. Ligam para um contato, talvez tivesse escrito mãe ou qualquer coisa assim, e perguntam, vem cá, eu encontrei um telefone e eu queria saber de quem é esse telefone. Eu queria devolver esse telefone. Uma senhora simpática atende do outro lado e diz, é do meu filho. Aí eles dizem, como é que é o nome do seu filho? Ela diz, Matthew Mullen. Todo mundo é mesmo. E aí o policial vira pra ela e fala assim, caramba, eu queria encontrá-lo para poder devolver o telefone dele. Tem muita coisa aqui nesse telefone. Ela diz, ele está em outro lugar, ele está no nosso chalé, num lugar chamado Salt Lake Tahoe. E ele já está lá há alguns dias e é o nosso chalé. Então você já via que eram pessoas ali, né? Porque parece que esse Salt Lake Tahoe, esses chalés aí, não é qualquer cabana não, gente. É chalé. Chalé bem montado, é uma coisa bonita, uma coisa campestre. E ela fala que ele tá lá. E o cara fala, não, eu vou dar um jeito aí, eu vou tentar devolver esse telefone pra ele. Ela agradece e aí o que eles fazem? Bom, a gente precisa agir rápido, porque se ela liga pra ele e diz que nós estamos com o telefone, ele vai saber onde ele perdeu o telefone dele. Então eles juntam as pessoas que estão lá e dizem, vamos direto pra Salt Lake Tahoe, vamos prender esse cara. Quando chega no meio do caminho, eles perguntam para uma novata, para uma policial novata, uma aspirante a investigadora, Misty, você quer ir com a gente? E a Misty fala, quero. Misty faz o seguinte, vai com os policiais e eles conseguem fazer a prisão dele nesse chalé, né? Nesse chalé aí, sei lá, das montanhas. Pelo menos era o que parecia na imagem, tá, gente? Eu não sei se Salt Lake Tahoe tem montanha, mas enfim, era o que dava a entender, que era um chalé de montanha. Prendem o Matthew Muller. O Matthew Muller é preso sem nenhum problema, ele não dá nenhuma resistência, ela tinha ficado com um pouco de medo, era a primeira vez. Só que quando ela chega na casa, ela começa a achar umas coisas estranhas. Primeiro que eles encontram a braçadeira e a fita adesiva, que o casal tinha dito que ele tinha utilizado. Depois ela começa a achar coisas estranhas. Eles encontram na casa o que seriam ali brinquedos, né? Armas de brinquedo, que ele estaria pintando para parecer normal. Teriam encontrado uma arminha com laser, como se fosse ali, né, uma coisinha ali para enganar, e tinha um laser que tinha aparecido na cena também, que já acontecido em Dublin com a família, e vão encontrando coisas. Depois vão até um carro, encontram o Mustang, o tal do Mustang branco, e dentro desse Mustang tinha um boneco inflável ali com roupas de homem. Estranhamente, por algum motivo, ele tinha aquele boneco lá. Só que eles também encontram, ela começa a procurar e ela encontra o que seria um óculos de nadador.
E esse óculos de nadador, ele era um óculos que tinha um único fio de cabelo loiro. E aquilo deixou ela um pouco assustada, porque ela disse o seguinte: não tem ninguém aqui. Então, esse cara pode ter feito uma vítima. Esse cara não tem chamada em Dublin falando de uma mulher loira. De que quem colocou a cabeça nesses óculos de mergulho? Ela começa ali a se questionar. Eles acabam prendendo ele. Ele diz que ele tinha estresse pós-traumático por ter participado de um conflito. Diz também que ele tinha transtorno bipolar. Ele disse que ele tinha feito faculdade em Harvard. Ele também era um advogado de imigração. Ele acabou atuando por um tempo depois, por talvez motivos óbvios, né? O cara não era muito regulado, ele acabou não trabalhando mais com isso. A policial Misty, então Mystic russo, ela começa, né? Já é a primeira operação aí que ela participa, e ela percebe o seguinte: eu preciso encontrar quem é a dona desse cabelo loiro. Ela queria saber, porque ela tira foto dos lugares, ela tira foto da casa, ela verifica o seguinte: a casa tinha todas as janelas ali, praticamente ali invisíveis, ele tinha tampado todas as janelas. A cama também era uma cama que dava a impressão que alguém tinha ficado presa. Tinha uns lenços e algumas coisas ali que indicava que poderia ter acontecido alguma coisa naquela cama. E ela começa a achar aquilo muito estranho. E ela acha isso estranho porque, na verdade, ela se tornou policial porque uma ex-namorada dela tinha passado por esse tipo de violência. E ela achou tão absurda a forma com que tudo aconteceu que ela acabou se tornando uma policial, porque ela disse que pelo menos ela poderia fazer alguma coisa como policial. Eu disse, tá bom, balela, isso aí é o que todo mundo fala. Só que dessa vez era verdade, tá? Porque ela foi atrás. Vocês acham que a polícia de Vallejo estava sabendo desse caso de Dublin? Não. Então a gente já vê também que não é só o problema do Brasil, essa falta de informação entre um canto e outro, porque era tudo muito perto. Todos esses lugares que eu vou falar pra vocês era relativamente perto, tá? Pra nível polícia e nível organização que se prega. Então vamos lá. Vamos realizar aqui que é o seguinte: uma única policial, sendo que outros viram também esse fio de cabelo, começa a se interessar pelo caso. Então o que ela faz? Ela começa a descobrir, porque ela diz, pode não ter uma pessoa aí, pode ter uma pessoa desaparecida, alguma coisa assim, esse cara fez mais coisa, não é mesmo? Então ela começa a pesquisar. Pesquisa o nome dele, descobre que ele tem ficha criminal por tentativas, né, tentativas de violência a esse. Este passarinho tem muito fôlego, vai, canta passarinho. E descobre também o seguinte, que na verdade não era nem mesmo só na cidade de Dublin, tinham outras cidades. Ela descobre um caso em Palo Alto, ela descobre um outro caso numa cidade vizinha, só tinha um problema com esses casos, nenhuma das moças eram loiras. Uma delas, o que ele faz? Ele invade a casa de uma mulher em Palo Alto. Ela acorda no meio da noite, ela diz que ela estava de folga, então ela disse, caramba, eu estava tão cansada, ia ser um dia que eu ia poder dormir. Então ela acorda com um peso, por volta das 4 da manhã, um peso no corpo dela, ela verifica que é o senhor Matthew Mulley. Ela olha aquela situação, ela começa a se desesperar, ele tampa a boca dela, ele venda o olho dela, ele acaba dopando ela, e ele diz que infelizmente tinha más notícias para ela, porque ele ia precisar, vocês sabem, isto. Então, ela diz o seguinte, não, por favor, não faz isso, já aconteceu comigo, eu carrego isso comigo até os dias de hoje. Ele olha bem a situação, senta do lado dela, olha só, senta do lado dela e diz assim, eu entendo. Eu não quero ser uma pessoa que vitimiza você também. Não, eu não quero isso não. Só que eu preciso conversar com você. A sua casa é muito desprotegida, você fica totalmente desprotegida, você precisa de cachorro. E ele senta e dá uma aula para ela de como proteger a casa dela para que ela não passasse por aquela situação que ela estava passando naquele momento. E ele vai embora sem fazer absolutamente nada. Cara, não era legal da cabeça não. Tudo bem, ela conta essa história, mas mais uma vez, essa história foi descredibilizada pela polícia. Quando a polícia chegou e falou com ela, porque ela chamou a polícia, ela estava com os braços machucados, enfim, a polícia virou para ela e disse, a senhora tem certeza que a senhora não sonhou? Ela diz, não, eu não sonhei, olha aqui os meus braços, aconteceu. Chegam pro namorado dela, porque o namorado dela chega até o apartamento, ela morava sozinha, e eles começam a perguntar pro namorado dela se ela não tinha mania de tentar chamar atenção. Então eles não levaram o assunto para frente. Inclusive, ele não respondeu por esse acontecimento. Teve outros, tá? Outros e alguns outros ali na região, todos envolvendo este camarada, o mesmo modus operandi. E aí o que acontece? A policial diz o seguinte, bom, isso tudo começa em 2009. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar procurar em casa isso, tá? Em casa, fazendo suas pesquisas em casa mesmo. Ela vai atrás do dono do Mustang. Ela descobre que o Mustang saiu de um lugar chamado, vamos ver se vocês adivinham, Vallejo.
Pois bem, Valerro. Ela fala com o cara, fala, ó, encontrei o seu carro, encontrei o seu Mustang e tal, e quanto tempo roubaram esse carro? Ele disse que tinham sido roubados alguns meses, e ela começa a conversar com ele, e ele diz o seguinte, o que isso tudo tem a ver com o tarado de Mary Island? E ela diz, que tarado de Mary Island? Ele diz, olha, no final de 2014, tinha um cara que morava em Mary Island, que passava pelas ruas, as pessoas ficaram apavoradas, ele passava pelas ruas e ficava tirando foto das pessoas, principalmente das mulheres. Até que a polícia, de tanto chamarem a polícia não fazer nada, certa vez o que aconteceu foi que algumas estudantes simplesmente se irritaram com esse comportamento dele, chamaram ele de covarde, foram atrás dele, seguiram ele e descobriram quem ele era. Descobriram que ele era um advogado formado em Harvard, que ele morava em Mare Island, então ele não era uma pessoa que morava longe, ficava assim do lado de Valerro, era muito perto. E aí elas teriam ido atrás dele e ele acabou sendo ridicularizado, enfim. Não foi feito nada ali pela polícia, porque a polícia não estava por algum motivo a fim de fazer nada contra ele, e não fizeram porque não quiseram. E elas deram para eles aí todas as informações, tudo, levantavam, podiam ter levantado, sabiam quem era esse cara, sabiam a cara dele, as coisas que ele já tinha praticado. Então, ele também era uma pessoa aí, ó, que estava solta, fazendo mal para todo mundo, e a polícia não estava prendendo, não é mesmo? Eu acredito que mãos ali estavam sendo muito bem molhadas aí, porque não é possível. E aí ele pegou e disse o seguinte, ele disse, olha, e também tem o seguinte, você já ouviu falar do caso da garota exemplar? Ela falou assim, garota exemplar? Ele falou assim, a menina que foi levada e que disseram que é o caso da garota exemplar. Todo mundo disse que ela é uma mentirosa. Nessa hora, a policial entrou na internet e descobriu o caso e viu todas as coisas que estavam falando, dizendo que ela era mentirosa, que ela tinha roubado dinheiro do município, enfim, lá do condado, sei lá, tinha roubado as pessoas, tinha mentido e que ela estava sendo processada. Com todas essas informações, a Michi já vê o quê? A foto, e ela vê que a moça é loira. Ela diz, bingo, é o cara. Porque ela lê a descrição, ela vê e ela tinha encontrado todos aqueles objetos na casa. E tem mais, tinha as fotos que o jornalista tinha recebido. E as fotos eram da casa do Matthew Mulley. Era ele, estava ali, provado. Ela vai, o que ela faz? Ela liga para os policiais de Valerro, explica a situação, conta tudo e eles cortam ela. Dizem o seguinte, olha, esse caso está com os federais e você tem que falar com um homem chamado Cessna, porque é o cara que está, acho que é Sesma, alguma coisa assim, tá, gente? Vocês desculpem se eu errar aí o final do nome dele, porque é uma pessoa tão repugnante que, enfim, não vale nem muito a pena. Pegou o telefone, ligou para este moço e disse, tenho essas provas do caso Denise Hutchins. Ele disse, tá bom, manda pra mim que eu vou analisar. Olha, eu fiquei me perguntando se de repente não foi uma coisa do tipo, ela acabou entrando em contato com a moça, se ela não entrou em contato com os advogados, porque eu acho que se tivesse que partir só da polícia, talvez não tivesse ido a público. Por quê? Ela encontra todas essas coisas e bingo, acabou. Não tinha mais como dizer que ela era mentirosa. Todas as coisas estavam ali. O cabelo era dela. Tudo que tinha sido contado tinha sido provado. Os lasers estavam lá. As máscaras estavam lá. Toda essa loucura que eles acharam que eles tinham inventado era uma coisa que saiu da mente de uma pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa totalmente doentia. E esse cara estava atrás das grades, ele estava preso e eles não estavam mentindo. Eles foram escrutinados pela população, sendo que eles não estavam mentindo. Ela não era a garota exemplar, ela amava aquele cara, ela amava o Aaron e o Aaron também amava ela. De algum jeito, os dois já estavam juntos de novo, estavam muito bem, obrigada. E aí chega um momento em que ela diz o seguinte, agora eu vou aparecer em público, eu vou falar com as pessoas, porque eles têm que saber que eu não vou mais me esconder, foi uma injustiça e eu quero que as pessoas saibam disso. O advogado já diz o seguinte, para mim, eu só estava esperando para poder ler a declaração juramentada. Aí eu tive que ver, né, o que é uma declaração juramentada, porque parece que também estava sob segredo de justiça. Seria o nosso segredo de justiça, o deles tem outros nomes lá, né? Então, ele disse que a partir daquele momento ele poderia ler e ele queria saber como essa investigação foi tocada. Enquanto ela, né, a Denise, estava quase como se fosse numa coletiva em praça pública, falando tudo o que aconteceu e como as pessoas tinham sido com ela, enquanto ela tinha passado por todos esses absurdos, o advogado está lendo, então, essa declaração. E aí, os dois estão sentados num documentário,
lendo também a declaração. E vocês ficam assim, é totalmente absurdo, porque da parte, principalmente do Aaron, foi muito injusto. A polícia nunca investigou o que tinha acontecido com eles. Pelo contrário, eles sempre deixaram a coisa correr frouxa e foram anulando, ignorando provas, enfim, desvirtuando tudo. E também ele descobre que esse federal, né, esse cara aí, esse cara do FBI, ele tinha sido namorado da Andrea, a ex-namorada dele, e era por isso que as provas, elas eram desacreditadas, porque o cara, ele simplesmente não estava passando para frente, ele queria lascar com a vida dos dois. Parece que essa Andrea tinha largado ele para ficar com o Aaron, então ele estava se divertindo com essa situação. Olha o tamanho desse absurdo, gente. Acha que isso acontece só no Brasil? Não, tá aí, estampado, em 3 episódios pra gente assistir ali, ó, tudinho, tá provado, tá? Provado, vocês podem ver agorinha se quiserem. Aí o que aconteceu? Leu tudo, viu que aquilo ali nunca sairia. Se não tivesse aparecido a Misty contando o que aconteceu, eles seriam sim acusados, eles teriam ido pra cadeia e seriam chamados de mentirosos pro resto da vida. Aí o que eles fizeram? Começaram a ler pra gente e foram mostrando que eles desacreditaram eles o tempo todo, e também a questão toda, né, da Denise, que teve que ficar provando uma coisa que, enfim, ela estava contando, eles tinham feito exames, tinha sido comprovado, não deixou marcas. O exame que eles tinham pedido para ela fazer era um outro tipo de exame. Um exame quando você acaba de pegar uma pessoa que passou por um momento um pouco mais pesado, né, desse tipo de coisa que deixa outros tipos de marca. O dela foi uma coisa quase, né, ali pelo menos encenadamente consensual. Então, só precisava provar que aconteceu algo íntimo, já seria suficiente para a narrativa dela. E aquilo o laudo provava. Não dizia que ela tinha passado, né, pela coisa um pouco mais hardcore, mas provava que ela tinha sentido ali algum tipo de relação. Então, tudo pôde ser provado e ela pôde provar que sim, ela tinha sido raptada. Gente, a pessoa teve que provar que ela foi raptada com todas as coisas, como aconteceu, tinham provas, as provas foram surgindo, mandadas para a imprensa e nada era o suficiente. Lembra do exame de polígrafo que o policial começou a dizer para ele que ia mostrar para ele como ia transformar ele num monstro ligando as peças do quebra-cabeça? Pois bem, o exame de polígrafo não deu que ele estava mentindo, deu inconclusivo, que é uma coisa muito comum em exame de polígrafo. Não que exame de polígrafo seja prova, mas é ali uma direção. E não tinha dado negativo. Quando eles olharam lá na declaração juramentada, deu inconclusivo. Então, eles não podiam ter dito que ele estava mentindo, porque o polígrafo deu que ele estava mentindo, né? Deu ali que provava que tudo tinha caído por terra, que a casa dele tinha caído. Não, deu inconclusivo. E tem mais coisa, né, que é o caso também de ter misturado os interesses de um federal numa história em que tinha uma ex-namorada metida no meio. E só fazendo adendo aqui, para não ficar faltando uma informação importante, eles só não descobriram onde a Denise estava, porque quando o Aaron entregou para a polícia o telefone celular dele, onde, né, as pessoas que tinham levado a Denise iriam entrar em contato, a polícia desligou o telefone. Então, quando eles ligaram para negociar o valor ali para poder libertar a Denise, o telefone estava desligado. Quando o telefone foi ligado novamente, eles descobriram que 2 ligações tinham sido feitas e elas poderiam ser rastreadas. E se isso tivesse acontecido, eles teriam encontrado a Denise, que estava a 200 metros de onde estava o telefone celular. Vocês lembram que eu falei para vocês que estava tendo umas coletivas de imprensa? Quem fazia essas coletivas de imprensa? Um tal de Tenente Park. Então era ele que falava com as pessoas lá na coletiva de imprensa. Só que o Tenente Park, antes de falar com a imprensa que eles tinham gastado o dinheiro da comunidade à toa, porque eles eram mentirosos, o chefe de polícia chamado Andrew Bidu, ele teria dito o seguinte para o Park, disse assim: vai lá, cara, e arrasa com essa P. Ele teria dito isso, gente, sem motivo nenhum. Ele disse: arrasa com essa P. Foi o que ele falou. Bom policial, maravilhoso. E aí ele disse que ele nunca ouviu isso na vida, isso não procedia, sendo que isso aí acabou vazando. Tem também o policial Matt, que foi o policial que tentou provar que ele ia transformar o Aaron num monstro, que ele poderia fazer isso, que ele sabia resolver casos e que ele ia mostrar para ele como se construía um monstro ligando as peças do quebra-cabeça. Que ele tinha enrolado a Denise no edredom e todas essas coisas. Então este era o policial Matt.
E adivinha só, ganhou honrarias como o melhor policial do condado no ano de 2015, o ano que aconteceu tudo aquilo com a Denise. Palmas para os policiais. Vendo tudo isso, Denise e Aaron entram com um processo contra a prefeitura de Vallejo, porque afinal de contas eles difamaram os dois e eles acabam ganhando. Fazem e demora um aninho aí e acabam fazendo um acordo extrajudicial de 2,5 milhões, mas eu acredito que eles tenham colocado uma coisa do tipo vazem, porque depois disso os dois acabam se casando e vão morar em outro lugar. Não é dito onde eles vão morar, mas eles acabam indo morar numa cidade de praia e já tem 2 filhas, tá? 2 filhas aí crescidas. A primeira nasceu acho que em 2019 e a segunda nasceu em 2021, então ali elas são pequenas. Mas eles estão muito bem, muito felizes, se casaram e isso tudo acabou virando um pesadelo. E a única coisa que a Denise fala nesse documentário é: se não fosse a Misty, o que teria sido deles? Se uma policial não tivesse simplesmente feito o trabalho dela, que era investigar, né? Investigar com afinco, investigar com senso de dever. Os dois poderiam ter sido presos e até os dias de hoje eles não puderam voltar para os empregos deles, gente. Vocês não estão entendendo, isso podia ter acabado com a vida de 2 jovens, um de 29 e um de 30 anos de idade. Então, mais do que merecido, eu achei que isso é muito válido. E o Matthew, ele vai passar por um julgamento, o Matthew Mulley. Ele vai passar por um julgamento no ano de 2017 e ele vai ser condenado por 40 anos de prisão. Sabem que não é só o Matthew, todos sabem que é mais de um, são 3. Porém, a polícia encerrou com o Matthew, prenderam o Matthew, julgaram o Matthew, colocaram ele 40 anos na cadeia, mas tem mais 2. Mais 2 que o nome não apareceu, não estão sendo processados, não estão sendo procurados. Eles encerraram e disseram que é apenas o Matthew, mesmo que a própria Denise tenha dito que eram mais, tiveram provas de que eram mais pessoas, tem os documentos praticamente dando quem são as pessoas. Eles não quiseram investigar e simplesmente encerraram o assunto. Então, não é por acaso também que os dois se mudaram para uma cidade ali e não divulgam qual é a cidade, porque tem 2 caras que participaram dessa jogada toda que estão soltos. E aí um dia a policial Misty, né, que ajudou tanto esse casal e que, bom, basicamente ele tirou os dois ali dessa linha absurda, a linha da mentira que não dava, né, para eles se defenderem de jeito nenhum, não tinha o que dizer para conseguir se defender. Eles acabam visitando ela pela primeira vez e foi um momento que para ela disse que foi um momento muito emocionante. E agora eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. A quem interessava manter esse Matthew Muller tão longe, mas tão longe das vistas da polícia, tão longe de todas as coisas que ele fez? Teve diversos atos dele que não foram julgados, não entraram, foi colocado como prova insuficiente, protegeram bastante o cara. O cara vai ficar 40 anos na cadeia, mas é aquilo. E as outras coisas? Como é que ele ficou desde 2009 com esse tipo de acusação, com esse tipo de ficha e assim, cadê? As pessoas não sabiam disso? Mas as pessoas não são avisadas, o xerife não é avisado, a polícia não é avisada que tem uma pessoa como essa, né, que se responde sobre esse tipo de coisa aí nesse lugar, na Califórnia. Então, tudo isso a gente para pensar que tudo que reluz de longe é ouro. Você pode morar no lugar mais seguro do mundo, ter as melhores leis do mundo. Quando o assunto é dinheiro, influência, poder, a coisa muda de figura e sim, essas pessoas elas são quase intocáveis. E esse cara, ele só não pegou uma pena muito maior, ele só não foi preso antes porque provavelmente as costas dele era bem quente e as carteiras dos familiares dele deveria ser bem gorda. Isso, claro, supostamente, porque é estranho. Então, para esse cara ter passado todo esse tempo agindo, ele estava ativo, ele estava fazendo ali pessoas ali de vítimas o tempo todo, então tem alguma coisa ali, né, que mantém o cara totalmente oculto. E eles não eram um, né, eles eram 3. Esses outros 2 estão soltos aí o tempo dirá. Só que aí a gente se pergunta também, quanta coisa deve ser necessária para conseguir essa façanha, não é mesmo? Porque é bastante tempo. Eu gostaria de saber, sinceramente, gostaria mesmo de saber o que foi. Foi dinheiro, foi poder, o que pode ter sido, né? Foi uma vingança que acabou caindo em Vallejo e deu certo, poderia ter rolado uma contratação, porque ele diz
inclusive para a Denise, que ele faz parte de uma organização para fazer esse tipo de coisa, levar pessoas. Eu achei meio maluco, porque esse cara tem uma cabeça complicada, mas também não ouviram muito ele, né? Sentenciou, prendeu ali, acabou e ninguém mais vai tocar nesse assunto. Então, é uma coisa que fica, é uma coisa que fica. Aí daqui um tempo, como foi o caso, né, do Epstein, que tem toda a cobertura nesse canal há bastante tempo, daqui a pouco surgem listas. É por isso que ainda não trouxe essa atualização, porque ainda tem coisa para atualizar. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham desse caso. Ficou um pouco maior sim esse vídeo, e eu queria dizer para vocês que a série está disponível na Netflix em 3 episódios, caso vocês queiram assistir. E eu não acho que foi um pesadelo americano, eu acho que foi um pesadelo para a Denise, tá bom? Para ser mais exato, o nome deveria ser o pesadelo de Denise e não americano, porque quem passou por tudo foi ela, tá? Aqui eu trouxe os pontos mais importantes, os que vocês quiserem completar, fazer alguma observação, fiquem à vontade. Os comentários eles servem exatamente para isso, inclusive é muito útil, principalmente nos casos, vocês dão informações que são muito importantes, relevantes e únicas, e eu sou muito grata por tudo isso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês, bebês, um excelente meio de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!